Então, normalmente o processo todo se inicia quando um gestor, quando um líder, né, de uma área abre uma vaga. Então ele vai abrir uma solicitação ali dizendo que ele precisa, né, de uma vaga ali, ter alguém no time dele. O RH vai aprovar essa vaga, né, vai complementar com mais informações ali, vai publicar essa vaga e normalmente essa vaga ela vai ficar disponível num site de carreira. E aí os processos eles começam a variar. Tem cliente que vai postar ainda essa vaga, sei lá, no LinkedIn, em outros portais. Tem cliente que não, vai usar só o portal do HCM. Mas essa primeira ação ela vai acontecer no módulo de recrutamento, lá no Oracle Recruiting Cloud. Aí, chegou lá, você está navegando ali, por exemplo, no LinkedIn, viu o post ali de uma vaga, clica, vai lá no portal de carreira, fala gostei, se candidata. Se candidatou, esse processo de candidatura, ele foi lá no portal de carreira da empresa. Isso também ainda é no módulo de recrutamento. Sei lá, 5 pessoas se candidataram à vaga, né? E aí a área de recrutamento, que é uma sub-área do RH, vai começar ali, e eu sei que os nomes podem mudar, tem empresa que chama de atração, de seleção, atração e seleção, recrutamento e seleção, mas é a área que cuida de atrair as pessoas para dentro da empresa. A área de recrutamento ela vai fazer todas as etapas ali de triagem, de entrevista, vai aplicar teste, né? Agenda entrevista com o gestor. Isso vai filtrando ali os colaboradores que estão mais aderentes àquela vaga, àquela posição. Um daqueles candidatos provavelmente vai ser o escolhido. Para esse candidato escolhido, vai ter ali uma carta oferta que vai ser gerada, uma proposta de trabalho. Essa carta oferta, ela pode ser gerada pelo time de recrutamento, ela pode ser gerada pelo time de remuneração, ela pode ser gerada pelo recrutamento e ter aprovação de remuneração. De novo, o processo ele pode mudar um pouco de empresa para empresa, mas alguma área do RH vai ser responsável por gerar essa carta oferta, essa carta proposta para o candidato. Então, via sistema, vão disponibilizar essa carta proposta essa carta oferta para o candidato. Ele vai receber ali um e-mail, por exemplo, que ele tem uma proposta e ele pode aceitar ou não. Vamos partir do princípio que ele vai aceitar essa carta oferta, tá? Aceitou a carta oferta, a gente vai ter uma última ação do time de recrutamento, que é o que a gente chama no HCM de mover para o RH, que é uma espécie de sinalização de que aquele candidato é o candidato escolhido, que ele já aceitou a oferta e que ele está aprovado. Então, todas essas ações elas aconteceram no módulo de recrutamento. A partir desse momento que você é um candidato aprovado, a gente vai ter algumas ações que elas podem acontecer dentro do sistema. Isso eu estou partindo do princípio que você tem todos os módulos ou os principais módulos do HCM dentro da sua empresa. Então, o que vai acontecer é que a gente começa aqui um processo de pré-boarding e admissão. Então, a gente vai ter, quando o candidato é movido para o RH, ele vai ter uma transformação. Ele deixa de ser candidato e nos módulos de core ele passa a ser uma pessoa do tipo colaborador pendente. Esse colaborador pendente, ele basicamente é uma pessoa que acabou de ser aprovada no processo de seleção e está no processo de admissão. Ele ainda não é um funcionário, mas ele está em vias de se tornar um. Então, ele vai se transformar. Se a gente tem o processo de jornadas, né, configurado, vai disparar para ele uma notificação dizendo, olha, agora você tem acesso ao Oracle HCM da empresa tal, clique aqui para redefinir a sua senha, o seu usuário é esse. Então cria um usuário para ele automaticamente, dispara notificações para ele automaticamente, e aí ele consegue acessar o HCM e preencher todos os dados e enviar todos os documentos. Então normalmente quando você é contratado, a empresa ela vai te pedir normalmente uma ficha para você preencher, uma ficha cadastral, e vai te pedir uma relação de documentos, então RG, CPF, certidão de casamento, de nascimento, comprovante de residência, de escolaridade, enfim. Todos esses documentos a gente consegue enviar a partir do Oracle HCM Cloud, então o próprio candidato ele pode fazer esse envio, né, quando ele está ali no processo de pré-admissão, e isso fica gravado depois no registro dele, né, de colaborador,
Então, também no futuro o RH poderia consultar essas informações se necessário. Então, ele vai entrar ali no HCM, ele vai ter uma jornada guiada, passo a passo, né, sessão por sessão do que ele tem que preencher. O RH vai validar essas informações, vai conferir, vai ver se o endereço que ele digitou bate com o documento, se o nome que ele digitou bate com o documento, enfim. E se tiver tudo ok, assim como lá no recrutamento tem o mover para o RH, aqui no Core, nesse processo de admissão, a gente vai ter o que a gente chama de converter. Converter um colaborador pendente basicamente é a gente efetivar a admissão. Então, quando a gente converte é porque a gente já conferiu, tá tudo certo, pronto para entrar. Normalmente esse processo de conferência ele acontece uns dias antes, né? Então é normal você ter esse processo acontecendo ali pelo menos uns 3, 4 dias antes, né, de fato da data de início. Então não é vou fazer hoje, mandar os dados hoje para começar amanhã. E essa conversão normalmente ela é o gatilho para o disparo de integrações. E aí normalmente a gente vai ter um disparo para o sistema de folha de pagamento. Dentro do HCM eu faço toda a tratativa de recebimento dos dados, de informações. É comum a gente personalizar o HCM até para receber mais informações, por exemplo, já pensando no e-social. E uma vez finalizado tudo correto no HCM, vai ter ali um disparo normalmente de integração com o sistema de folha de pagamento. Essa integração com o sistema de folha ela precisa ser desenvolvida, né, ao longo do projeto. Não é algo já pronto do HCM, mas é algo totalmente possível. Então quer dizer que os dados que estão aqui saem do HCM e vão para o sistema de folha de pagamento. E normalmente o envio das informações para o sistema do e-social, elas são feitas a partir do sistema de folha de pagamento. Então, hoje eu desconheço um cliente que tenha essa informação saindo direto do HCM. Tá? Normalmente isso vai a partir do sistema de folha de pagamento.